E eu quero dar um testemunho aqui, comentar da minha fraqueza, um momento que eu vi o pastor Aldino pregar lá em Estrela, na nossa igreja, e ele leu um texto. Eu pensei comigo assim, meu Deus, eu quero ver ele tirar uma mensagem desse texto. E ele tirou uma mensagem poderosa, que não tem como não reconhecer Deus falando com a igreja através do servo dele, designado por Deus para atender esta igreja e para atender as nossas necessidades, representar, falar aos nossos corações. E também, antes de trazer a mensagem, eu quero dar um testemunho, o mesmo testemunho que eu dei hoje de manhã na escola dominical. No círculo de oração do ano passado, 2011, as irmãs devem lembrar muito bem que foi distribuído, e os irmãos também, que foi distribuído papéis em branco para a gente fazer pedido de oração. E eu coloquei 2 pedidos no meu papelzinho, coloquei 2 pedidos de oração. Eu não lembro o que foi feito depois disso, eu lembro que eu coloquei 2 pedidos. Irmãos, antes do congresso do círculo de oração desse ano, Jesus respondeu aos meus 2 pedidos de oração. Um deles, eu era professor contratado do Estado, e num dos pedidos eu comentei lá, eu descrevi que eu queria mais segurança no meu trabalho. Do nada, irmãos, abriu um concurso público do Estado, e foram 60 mil inscritos. Dos 60 mil inscritos que fizeram a prova, apenas 5.500 passaram. E eu estava entre esses 5.500 que passaram. Daí se desenrolou até a nomeação. Dia 21 de dezembro eu fui nomeado, então, no Estado. Irmãos, Jesus responde às nossas orações. Eu creio. E se tu creres, tu também terás a resposta das tuas orações. Nós estamos aqui num domingo à noite, num domingo à tardinha, não é em vão. Meu irmão, abra o teu coração para escutar Deus falar contigo. Tu dispensou esse tempo para vir aqui, e não torne este tempo prejuízo. Abra e deixe Jesus falar contigo. Lucas, no capítulo 24, dos versos 30 ao 33. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu-o e lhe deu. Abriram-se então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, e acharam congregados os 11 e os que estavam com ele, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho, e como deles foi conhecido no partir do pão. Irmãos, este trecho da Bíblia é bem conhecido de todos nós que somos estudantes da palavra, porque é o texto que vem logo a seguir da crucificação, aqui no Evangelho de Lucas, e ele trata sobre 2 discípulos de Jesus que, após o sacrifício na sexta-feira, no primeiro dia da semana, eles estavam trabalhando e à tardinha estavam vindo para as suas casas. No caminho, eles comentavam sobre os fatos que haviam acontecido nos últimos dias. Nisso, um cidadão encontra eles e pergunta para eles sobre o que eles estão falando, e eles comentam: tu não conhece? Tu não ficou sabendo? Tu é estranho aí em Jerusalém, que não sabe o que está se passando? Jesus foi morto, o grande mestre foi morto. Tu não sabe disso aí? Só tu não está sabendo, todo mundo comenta. E Jesus começou a conversar com eles. Não era necessário que esse Jesus morresse para que a salvação viesse até nós. Jesus começa a conversar sobre a Bíblia com eles. Logo depois, eles chegam nas suas casas e Jesus faz menção de passar.
Este cidadão que encontrou eles pelo caminho faz menção de passar, e eles dizem, como bons hospedeiros que eram: entre, chega, passa a noite aqui conosco, já é tarde, não vai pelo caminho ainda, é perigoso, entra. E Jesus resolve entrar, continua conversando com eles. Na hora do partir do pão, a forma como Jesus abençoou e as palavras de Jesus fez com que estes 2 discípulos reconhecessem a voz do Mestre, reconhecessem o Mestre. Eu quero abordar, nesses poucos instantes que eu vou falar com vocês aqui, sobre o fato de distanciar-se de Jesus e aproximar-se de Jesus. Irmãos, distanciar-se de Jesus, os discípulos tinham visto o sacrifício, souberam do sacrifício. No momento em que Jesus foi crucificado, eles ficaram temerosos. O que será que vai acontecer conosco? Se nós formos acompanhar a leitura da Bíblia, poucos acompanharam Jesus até o Calvário. Quando Jesus multiplicava o pão, tinha 5.000 pessoas, fora as mulheres e as crianças. Quando Jesus curava os enfermos, tinha muitas pessoas. E na hora da crucificação, pouquíssimas pessoas estavam com Jesus. As pessoas ficaram com medo, ficaram temerosas. Distanciar-se do Mestre faz com que tenhamos medo, faz com que sintamos medo, faz com que a gente arranje outras preocupações. Eles não seguiam mais o Mestre, eles foram trabalhar. Vamos fazer alguma coisa para ocupar nossa mente. Eles estavam temerosos, comentando pelo caminho aquilo que aconteceu. O medo é algo que nos preocupa hoje em dia. Vivemos numa sociedade em que o medo, ele se faz presente, a violência, ela está aí. Na escola que eu trabalho, nós fizemos uma pesquisa socioantropológica no início do ano, e um dos itens era: quais medos você sente? E os pais dos nossos alunos responderam. Vejam bem, o mundo hoje, século 21, as situações, como elas nos causam medo, como elas nos trazem medo. As pessoas têm mais medo de assaltos, de drogas, de tantas outras coisas aí do que da própria morte. Não seria a morte que deveria nos assustar? Só que o século 21, hoje, 2012, quase 2013, ele nos coloca numa circunstância em que nós sentimos medo não só mais da morte, que é a nossa grande inimiga e que foi vencida só por Jesus na cruz. Ela nos traz, além desse medo, muitas outras inseguranças. As pessoas, quanto mais distantes se encontram de Jesus, mais medo sentem. E sabemos todos nós que uma situação de medo é uma situação caótica. A pessoa não consegue dormir, a pessoa não consegue fazer nada direito, a pessoa se mantém obcecada por alguma coisa, que é o medo que está no seu coração. Distanciar-se de Jesus traz medo. Meu irmão, não esqueça disso. Quando vier o medo a ti, saiba que Jesus está contigo e que tu entregou o teu coração a Ele, não precisa temer. Jesus nos traz e Jesus nos garante essa segurança. Distanciar-se de Jesus também nos provoca uma crise de identidade. Irmãos, aqui a situação também é caótica. Vejam bem que, até agora, distanciar-se de Jesus só trouxe prejuízo. Distanciar-se de Jesus provoca uma crise de identidade. Onde estavam os outros discípulos do Mestre que naquele momento andavam só 2? Onde estava o grupo? Distanciar-se do Mestre faz com que cada um siga para o seu canto, cada um siga para o seu lugar, cada um pense mais em si do que no seu próximo. Distanciar-se de Cristo faz com que nós não reconheçamos mais os nossos irmãos. Faz com que nós perdemos aquela identidade de grupo, aquela identidade, aquela questão de ir à igreja. Distanciar-se de Jesus nos traz prejuízo. Distanciar-se de Jesus faz com que nós esqueçamos
da tonalidade da sua voz, da sua fisionomia. Distanciar-se de Jesus, prestem bem atenção, faz com que nós esqueçamos de como é a sua voz, faz com que nós esqueçamos de como é a fisionomia do Mestre. Distanciar-se de Jesus, tu podes ter certeza, só traz prejuízo a ti. Os discípulos que vinham pelo caminho de Emaús, Jesus alcançou eles no caminho. Eles não reconheceram Jesus falando. Eles andaram com Jesus durante o ministério do Mestre. Como que agora Jesus está ali falando com eles? Eles não reconheceram a voz. Eles não reconheceram a fisionomia de Jesus. Agora um Jesus ressuscitado, um Jesus em glória, transformado, eles não reconheceram mais essa figura. Você conta uma história que um cidadão foi para a Amazônia brasileira, e nisso ele se identifica com um nativo lá, com um índio, e resolve trazer esse índio para o centro de São Paulo, para aquela rua famosíssima, 25 de março. Nisso o índio já está atordoado com aquele barulhão todo, e o índio diz para o senhor branco que estava com ele: tem um grilo aqui. O homem branco diz para ele assim: mas como vai ter um grilo aqui na 25 de março? O índio disse assim para ele: tem um grilo aqui, me dá uma moeda. O homem deu a moeda, ele atirou aquela moeda. À medida em que a moeda fez barulho no chão, todo mundo virou para olhar onde é que estava aquela moeda. E o índio disse assim para o homem branco: vocês afinaram o ouvido de vocês para ouvir esse tipo de barulho. Eu tenho o meu ouvido afinado para ouvir um grilo. Irmão, eu te pergunto, o teu ouvido está afinado para ouvir a voz do Mestre? Tu já parou para pensar, estou reconhecendo a voz do Mestre? Meus irmãos, nós temos um tempo, em todos os cultos, um tempo destinado à palavra. É Jesus que está falando. Não importa o pregador, é Jesus que está falando. E alguma mensagem Ele tem para falar aos nossos corações. Ele tem uma mensagem para mim, Ele tem uma mensagem para ti que veio aqui. E a voz de Jesus é mansa e suave. Se por acaso tu perdeu a identidade da voz do Mestre, hoje Ele fala ao teu coração. E Ele dá as características: a voz é mansa, suave, transmite segurança. Afina o teu ouvido, meu irmão, para ouvir Jesus falar contigo. Meus irmãos, distanciar-se do Mestre traz desapontamentos, traz tristezas. Eles esperavam outra coisa do Mestre. Eles esperavam que o Mestre fosse vitorioso quando o exército veio prender. Eles esperavam que descesse fogo do céu e consumisse todo mundo, que Jesus não fosse à cruz. O fato de Jesus ter ido à cruz fez com que eles se desapontassem. Eles no seu coração, pelo fato de não haverem aceitado Jesus ainda, andavam com o Mestre, mas não tinham o Mestre nos seus corações. Eles andavam desapontados, eles esperavam outra coisa, e agora, além de desapontados, temerosos. Imagina uma pessoa nesta situação, com medo, não tem um grupo de referência, desapontada da vida. Eu pergunto: tem solução para uma pessoa dessas? Alguém tem resposta? Tem solução, sim, e a solução é estar aqui aos pés do Mestre. A solução é estar com Deus, é ouvir Deus, não é outro lugar que tu vai escutar Deus falar contigo. Tu vais escutar Deus aqui. Afina o teu ouvido, meu irmão. Ele se compromete a te dar segurança, Ele se compromete a falar contigo diariamente. Ele se compromete a responder os teus desalentos, as tuas decepções. Ele responde. Uma vez eu li um livro, título do livro: Quando Deus Diz Não. Aquele livro me deu uma lição tremenda. E o autor daquele livro diz assim: para cada sim que Deus nos dá,
ele nos diz 10 vezes não, no mínimo, se não muitas, o autor dizendo. Nós nos desapontamos com o mestre. Vocês querem ver uma coisa? Eu passei no concurso por intervenção divina.